dando bobeira e não estou gravando aqui, perdão. Então, essa foi a questão que eu parei na última aula. Aí eu usei essa figurinha do lado aqui, tá? Que eu não vou voltar em tudo. Para auxiliar na resolução desse exercício. Então o raio sai do pé, bate lá e reflete. Aqui está mais difícil de desenhar porque está bem juntinho, né? Mas é a mesma coisa desse de baixo aqui, ó. O ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Aí eu consigo pegar toda a pessoa e colocar dentro do campo visual. O campo visual é o que está entre os raios refletidos, beleza? Consegui pegar a pessoa toda. Ótimo. O conteúdo é óptica geométrica, né? Tudo aqui dá para me basear em triângulos. Eu tenho várias possibilidades de resolver isso aqui. Primeiro, eu posso pensar nesse triângulo grandão aqui, ó, gente. Esse que pega a imagem toda, tá? Até os olhos do objeto, da pessoa aqui. Tem esse triângulozão aqui, ó. Ele vai me servir para alguma coisa, ó. Esse triângulo grandão, eu tenho algumas informações, como por exemplo, eu tenho esse comprimento todo dele aqui, que é a altura no caso, né? Eu tenho essa distância toda que é 2D, né? Eu tenho essa distância toda aqui, ó. Eu tenho a base dele, né? Se for olhar ele aqui, ó, eu tenho a base dele que é a própria imagem, que é 1,7 metros, que é a altura, tá? E eu não tenho essa altura que esse H que eu chamei de E, mas é justamente o tamanho do espelho. Que é uma das informações que ele está querendo aí, tá? Tamanho do espelho. Então eu tenho. O que, que eu tenho? Eu tenho a base da maior e quero descobrir a base menor. Eu tenho o comprimento total aqui da pessoa, a altura total do triângulo grandão e tem a altura do pequenininho, que é esse pedacinho aqui, ó. Então eu tenho dois triângulos aqui, tá certo? Eu tenho esse pequenininho aqui e tenho o grandão. Visualizar aí? Tranquilo aí, Vitória? E esse vai até ajudar a resolver. Tem mais um, pelo menos Tranquilo. mais um exercício nesse estilo aí. Que sai tudo por semelhança de triângulo. Esse triângulo grandão, ele é igual a esse pequenininho aqui, ó. Porque eles têm bases paralelas, né? Se for usar o termo correto na matemática, é como se fosse duas retas paralelas aqui, ó, que uma é a pessoa e o outro é o espelho, cortadas por retas transversais. Mas enfim, eu acho mais fácil a gente ver que são bases paralelas. Se você for olhar, vai ter um ângulo de 90 graus aqui, vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Então você acha uma semelhança entre os dois triângulos. Beleza. Então vou montar só esse aí que eu já acho alguma coisa, né? Eu já acho o tamanho mínimo do, do espelho, depois eu acho essa altura aí que ele tem que estar. É outro triângulo aqui embaixo, tá? Então eu vou pegar, depende de onde eu começar. Que eu vou começar do grandão, vou pegar a altura da pessoa, né? Que é a altura da imagem, né? A altura da imagem, tá? A altura da imagem, que é essa base maior, sobre justamente esse tamanho que eu chamei de HE, que é o tamanho, a altura do espelho. É o tamanho do espelho. Como eu comecei da imagem, comecei do cara grandão aqui, eu comecei da maior altura, que é 1,7, então eu vou continuar pegando o triângulo grandão. O grandão vai ser a altura dele toda aqui é 2D, que eu não sei qual que é. Não sei, né? Não sei. Não sei a distância que ele está. 2D. Então deixa em D. Que é a altura total, e vou pegar essa altura piquititica aqui, que é só um D, né? Que é só um D. Então eu comparei o triângulo grandão, que é o HI, sobre o pequenininho. Fiz isso para a base, né? Que esse, o que eu chamei de H é a altura da imagem, né? Que é a base maior do triângulo. E comparei ela com a base menor. Vou colocar até minúsculo aqui, que é essa basezinha menor aqui. Comparei as duas. Depois eu comparei a distância total aqui, que seria a altura zona aqui, com a piquititica aqui. Aí eu tenho que desenvolver isso aqui, né? É bom que aqui, a princípio, parecia que ia ter duas incógnitas, mas eu cortei D com D. Então, sobrou só um 2 aqui. Multiplicando cruzada, eu vou chegar à conclusão que o espelho
que o tamanho do espelho, antes dos zoom nos cortar na última aula, deu até tempo de falar isso, eu só não mostrei, né, que seria metade da altura lá. Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que essa altura do espelho é 1,7 dividido por 2, né, que vai dar 0,85 metros, e lá está em metros, né? Então vou deixar, que é essa primeira aqui, ó. Então já eliminei algumas aí, né? Pelo menos uma, duas, certo? Então é 85. Seria a altura mínima, o tamanho mínimo, né? O tamanho do espelho. Até aí tudo bem? Eu vi uma tendênciazinha desse tipo de exercício, que eu já não vi há muito tempo. Tem no livro, tem pelo menos uns 2, 3 aí no livro de vocês. Então é bom ficar atento, né? Não é o estilão do Enem, não, né? Mas tem hora que ele dá umas guinadas que põe uns exercícios diferentes lá, não segue aquele padrão bonitinho. Não. Agora eu tenho que saber a altura mínima dele aqui, a altura que eu vou colocar, fixar ele na parede. Bem, a altura que eu vou fixar ele na parede, eu tenho que enxergar um outro triângulo aqui, ó. Um outro triângulo aqui seria, agora olhando para o objeto, seria, bem, uma possibilidade é esse grandão aqui de baixo, tá? Esse grandão aqui de baixo, e eu comparo ele com esse pequenininho aqui na frente, ó. Que aí eu descubro esse Hzinho. Quer ver, ó? Seria esse triângulozinho aqui pequeno comparado com o gigantão aqui, ó. Não, vai ficar da cor da normal, né? Então, com esse grandão aqui, ó. Então eu tenho o grandão, que é o azul, mais o verde, que aí eu pego já a altura dos olhos. Aí já a altura máxima aqui já não é da pessoa, é dos olhos, né? E eu tenho essa altura pequenininha. Então compara a altura dos olhos que eu tenho com a altura piquititica, que é a que eu vou instalar o espelho. E comparo com essa base grandona do grandão, que é 2D de novo, né? E comparo com a base do piquititico, que é D, apenas D. Né? Os triângulos também são, todos são semelhantes, tá? Mas aqui tem um ângulo de 90 e aqui no pé dele teria outro ângulo de 90. Então, são alturas paralelas, se você quiser pensar. Né? Mas a base também é paralela. Então, tem vários motivos para você explicar que isso aí é semelhante. Até aí, tudo bem? Então, para ter certeza que está tudo bem, a relação que vai sair daí é a altura grandona, que é a altura dos olhos, que eu chamei de H0, tá? Que é a altura dos olhos, pela altura piquititica, que é a que eu estou querendo descobrir, que eu chamei de HE, que é a altura do espelho do chão, certo? Então, por enquanto, é 1,66, que é a altura dos olhos, sobre uma altura que eu desconheço, que eu estou querendo descobrir, certo? E do outro lado, eu pego a base grandona, igual eu fiz aqui no anterior. Pego a base grandona, que é 2D, e vou dividir pela base pequenininha, só do verde, né? Comparando aqui, que é D. Aí, de novo, eu chego à conclusão que eu posso cortar o Dzinho com Dzinho. E aí eu chego numa relação aí, que é 2, né? Que vai ficar 2. Então, a altura que eu estou procurando vai ser 1,66 metros dividido por 2. Então, essa altura de instalação do espelho vai ser 1,66 dividido por 2, que vai dar 0,83 metros. Beleza? 1,83 metros. E aqui foi 0,85. Certinho? Então aqui no caso vai ser letra A. Tudo bem? Tudo tranquilo aí, galera? Então eu posso memorizar o seguinte, tá? Que
o tamanho do espelho é sempre a metade da altura da pessoa. Então, se você quer que um espelho na sua casa você enxergue o corpo todo, né? Do calçado ao cabelo, você vai ter que pegar a metade da sua altura e vai pedir para cortar um espelho da metade da sua altura. Se você quer, né, continuar com isso, para enxergar o corpo todo, você vai pegar a altura dos seus olhos até o chão e vai dividir por 2 para saber a altura que você vai instalar o espelho. Geralmente, isso aqui, quando você quer o tamanho mínimo, né? Geralmente a gente compra um exagerado, né? Que aí instala ele até perto do chão e consegue enxergar tudo, né? Mas se você quisesse o tamanho mínimo, economizar o máximo possível aqui no espelho, o que você teria que fazer? Saber a distância dos seus olhos até o chão, dividir por 2 para saber qual é a altura que você vai instalar o espelho. Beleza? Tranquilos? Tudo beleza aí, Vitória? Né, para aproveitar meus últimos 10 minutinhos aí, menos de 10, eu vou aplicar o que eu estudei sobre espelhos, tá certo? Lente e espelho, né? Espelho eu percebi o seguinte, eu percebi que ao longo lá da minha evolução lá resolvendo, deixa eu pegar aqui um esqueminha aqui, reflexão, eu percebi lá no meu espelho que existia uma tendência, olha só a minha imagem aí, bem longe do espelho, que à medida que eu vou aproximando a imagem, né, a imagem, olha só o que acontece. Antes ela é pequenininha, né, aí à medida que eu vou aproximando o objeto, ela se iguala ao tamanho do objeto, e tem um momento que ela nem aparece, ela nem surge aqui, tem um momento que ela fica virtual maior. Antes dela ficar virtual maior, a tendência dela é o que? É diminuir, aqui ela está pequenininha, ela está pequena, aí ela iguala, né, desaparece e depois ela fica virtual grandona, certo? Esse tipo de espelho não serve para colocar no retrovisor de um carro, né? Não serve para colocar ali na secretaria, que é aquele lá que Flávia olha vocês lá quando vocês estão chegando ali para ver quem está chamando no portão. Não dá por quê? Dependendo da posição que você tiver, tudo bem, vou te enxergar pequeno, mas de cabeça para baixo, difícil de identificar alguém de cabeça para baixo, né? Do mesmo tamanho, não cabe naquele espelhozinho pequeno, né? Vai ter um momento que, dependendo da distância, você desaparece, né? Então, e dependendo da distância, você até que não está de cabeça para baixo, não, mas está gigante, nem consigo te identificar no espelho. Então, esse espelho não é usado para um retrovisor de um carro e não pode ser usado no corredor de um supermercado, numa entrada igual aquela da secretaria para identificar os alunos. Não é esse, não é esse. Mas esse aqui, que só tem esse caso, que é o espelho convexo, que só existe um único caso, onde a imagem, a vida toda, ela é virtual, está dentro do espelho, só olhar para ele que eu enxergo a imagem, não tem que procurar. Direita, ou seja, não está de cabeça para baixo, e está menor que você. Então eu consigo te identificar. Então esse é o espelho que a gente coloca lá para a Flávia olhar quem está chamando, quem está chegando na rampa ali no colégio. E é o que eu uso para colocar em qualquer coisa que precise de um retrovisor, né? Carro, moto, caminhão, ônibus aí. Que é uma imagem que sempre, independente da posição do objeto, ela sempre vai ter essa característica que possibilita eu enxergar melhor o objeto. Tá? Então isso aí é muito comum nas questões de física, tá? De um modo geral, independente se é Enem ou não, sempre estão perguntando, é uma aplicação, né, da teoria toda, de toda a teoria de espelhos, vocês viram aí. E agora, para falar de lente, né, é a mesma coisa, né? Então, é exatamente a mesma evolução, o mesmo comportamento, tanto que eu fiz junto, né? Se for uma lente, as características vai mudar um pouquinho o desenho, vocês viram lá, mas as características, a classificação da imagem é exatamente a mesma. Então, a lente que acompanha, que imita, entre aspas, né, esse espelho aqui, galera, né, que é o espelho côncavo, ou seja, a imagem de nome, a lente de nome diferente, né, contrária, né, esse aqui é o côncavo, é a biconvexa, ela apresenta essa característica aqui, que é aquela lente
mais espessa, né? Mais gordinha lá, tá? Calma aí que eu vou achar minhas lentes aqui. É muita coisa. Lente. Então, então tá aí. Só vai mudar o jeito de desenhar, mas as características, olha só, quando eu coloco bem longe o objeto, é a imagem ficar pequenininha lá do outro lado, né? Eu vou aproximando, olha só, aí a imagem vai só crescendo, a imagem está do lado direito aqui, ó, certo? E quando eu vou falar lá da nossa, então toda a imagem é de cabeça para baixo, tá vendo? Então, dependendo do que eu quero, não é interessante. Se eu for usar ela para projetar numa parede, eu vou ter que dar um jeito de mudar, inverter a imagem, que eu não vou dar aula para vocês com slide de cabeça para baixo. Essa lente, então, ela tem aquele último caso dela lá, que é virtual direta maior, tá certo? Que é a aplicação dela, comum, muito cobrada, é a lupa, né? Ela está funcionando aqui como você, quando você coloca o objeto muito próximo, né, da própria lente, ela faz o papel da lupa, beleza? E essa outra lente aqui, que é o contrário, né? Essa lente aqui é essa bicôncava aqui, ó, fininha no meio, né? Quando você utiliza ela, ela sempre vai me dar uma imagem, que é essa pequenininha aqui com os raios prolongados aqui, ó, que é sempre uma imagem virtual direita, né, e menor, perdão, tá? Aqui é a lente divergente, beleza? Então, direita ampliada, perdão, tá, gente? Saiu errado no slide aqui. Então, essa imagem é pequenina. Então, o mesmo comportamento e classificação, só o jeito de desenhar que é um pouco diferente. Beleza? Ótimo. Ô, Então, Carlos, na outra ali não era de trás que era a imagem, não? pois é, mas era a lente. Ele usou a lente. Deixa eu voltar lá rapidinho. Cadê você? Cadê você? Que aqui é a que vai dar a imagem virtual grandona, né? E aqui, ó, virtual. Essa daqui de trás, ó, é a imagem. Tá vendo que ela é formada pelo prolongamento? A lente é a gordinha aqui no meio, ó, fina nas bordas. Ou seja, estou falando dessa lente aqui, nessa primeira biconvexa, certo? Aí a imagem é essa daqui de trás, ó. Ela é uma imagem virtual, direita e ampliada, por isso que está fazendo o papel de lupa. Essa daqui, a imagem é a que é formada pelo prolongamento aqui, ó, a pequenininha. Mudou de lente. Essa lente aqui agora é essa daqui, ó, a bicôncava, né? Que eu faço a setinha invertida para ela ficar mais fininha no meio. Aí a imagem é essa menor aqui, tá? Cometeu um errozinho aí. Virtual, direita e menor. Essa lente sempre dá menor, tá? Desculpa aí. Sempre dá uma imagem menor, tá certo? Então, a imagem virtual menor é dessa lente, desse único caso que existe. E a ampliada é a outra lá que funciona como lupa. Beleza? Desculpa aí que deu um errozinho aí. É, certo? E esse material é até do colégio que eu recebi, nem é meu que eu fiz. Beleza, então tá aí. Essa evolução, né, a aplicação dessa questão da lente, né, eu vou usar agora para corrigir alguns defeitos da visão, né? Ficou tranquilo? Ficou claro, Augusto? Tinha um errozinho lá? Sim, valeu. O que denuncia lá é o prolongamento, né? Quem tem prolongamento. Bem, então dá para corrigir alguns defeitos da visão, tá? Só que antes, deixa eu mostrar um olho bonitinho aqui, né? E aí na próxima aula, que não vai dar tempo de falar todos os efeitos da visão. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que é um olho mais completão aqui, né? Que é esse aqui que eu vou trabalhar, tá certo? Mas os elementos que me interessam aqui é a pupila controla a quantidade de luz que entra no globo ocular, né? Um bom óculos escuro não faz mal para ninguém, que vai servir de filtro, vai filtrar um pouco da luz que entra aqui, é bom filtrar um pouco do ultravioleta. Esse cristalino, ele tem um papel de lente, e justamente uma lente convergente, né? Que é aquela lente de vários casos lá que nós estudamos, né? Ela está aclopada junto aqui, ó, com uma musculatura, ó. Essa musculatura aqui em volta dela tem o objetivo de
puxar o cristalino para ele afinar, tá? Qualquer hora vai interromper aí. Aí eu falo dos defeitos na próxima aula. Ele pode esticar o cristalino, ele vai ficar mais fino, ou o contrário, pode apertar ele para ele ficar mais largozinho aqui, ó, mais grossinho aqui, ó, para controlar a concentração de luz. Beleza? Aí tem uma estrutura aqui no meio, né, que tem esse líquido aqui, interessante esse líquido aqui, né? Inclusive, tem gente que tem problema de pressão no olho, né? Então, acho que pressão alta é só arterial, né? Não, tem gente que tem alguns colírios, utiliza alguns colírios para controle de pressão do globo ocular. E o que me interessa é que está aqui no fundo, que é o fundo aqui, que é a retina, aqui, ó, que é essa parte amarela aqui no fundo, onde a imagem vai ser projetada, né? Depois eu vou mostrar direitinho, onde a imagem vai ser projetada, e aqui o nervo óptico que vai levar essa informação, né, para o cérebro acabar de processar. Beleza? Então tá aí. Aí eu vou falar sobre cada um dos os defeitos que eu vou comentar é só hipermetropia e miopia, né, e presbiopia. Astigmatismo vou comentar por alto, que a gente não utiliza nenhuma dessas lentes que nós estudamos até agora. Na verdade, a gente não estuda a lente que é utilizada para auxílio, né, e correção do astigmatismo. Beleza, galera? Então, no mais, um abração, até a aula de amanhã. E não esqueça do material digitalizado, tá?